serve principalmente, essa gravação serve principalmente para aqueles que queriam estar aqui por vários motivos, desde trabalho até motivos pessoais não conseguiram estar. A gente vai mostrar na prática para vocês o Change, como é que vai ser a coleta de dados. Um pouquinho antes a gente fala o que é o Change de novo, porque tem muitas pessoas aqui que não sabem. Só gostaria de frisar que é um projeto que vai unir as 10 equipes de retaguarda, e isso só por si só já é bem desafiador, né? O Círio vai ter algumas características particulares que eu vou comentar com vocês no final, e todas elas são boas. O Círio, o IEP está investindo um dinheiro que vai ajudar a gente a ter uma organização melhor no Círio do que nos vários outros hospitais que vão participar do Change. Mesmo assim, nós vamos contar muito com o apoio de vocês e com ajuda, e a gente vai conversar isso até o final. Vai ser uma apresentação muito prática do que é o projeto e como é que ele acontece na prática, e espero que vocês aproveitem e conheçam, e depois que a gente possa contar muito com o apoio e a força de vocês, tá bom? Eu vou deixar com a Fefe e com a Natália, então, que podem se apresentar e dividir o conteúdo. Perfeito. Então, eu sou a Fefa, né, Maria Fernanda. Vou apresentar um pouquinho. Então, assim, a reunião, a gente vai dividir em 2 momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o modelo de avaliação geriátrica breve e sobre o projeto Change, falar rapidamente sobre o projeto. E no segundo momento, o preenchimento do protocolo pelo REDCap. Então, primeiro, assim, o título do nosso projeto é um modelo de avaliação hospitalar para idosos, dados de uma rede multicêntrica de atenção multidimensional, e o objetivo geral do trabalho, a princípio, é desenvolver e validar um modelo de avaliação multidimensional breve para idosos hospitalizados em uma rede multicêntrica de pesquisa. Então, essa era a nossa intenção inicial. Eu fui conversar com o professor Wilson, né, para fazer a pós-graduação, e aí das linhas de pesquisas, tem a linha de pesquisa do Tiago, que ele já conduz há muito tempo com avaliação geriátrica ampla em idoso internado. E aí, conversando com o Tiago, veio a ideia da gente adaptar o modelo da TAGA para o ambiente hospitalar, né? E aí, do que era uma ideia inicial, eu conversando com o Tiago, né? Eu sou aqui da Unicamp, eu ajudei a estruturar o serviço de geriatria aqui da Unicamp, agora eu sou colaboradora da disciplina de geriatria, então, a princípio, a gente tinha pensado em coletar os dados no HC da USP e no HC da Unicamp. Aí o projeto foi crescendo, a gente conversou com o Marlon, que é o grande responsável pela TAGA, né, e a linha de pesquisa dele também. Aí o Marlon trouxe a Natália, que também estava interessada em fazer a pós-graduação dela, também nessa linha de pesquisa. A Natália é coordenadora da Beneficência Portuguesa e a pós-graduação dela é pelo Círio. Então, a gente, nesse momento, virou 4. Então, da USP, Unicamp, somou Círio e a Beneficência Portuguesa. E daí para frente, a gente veio crescendo em tamanho e o Change virou uma rede multicêntrica. São hoje 35 centros que vão participar do nosso trabalho. Tem 2 centros internacionais, um em Portugal e um na Angola, e 33 centros aqui no Brasil. Tem representante de todas as regiões do Brasil, e todos os grandes serviços universitários participam, todos os grandes hospitais, como o Círio, participa. Então, a gente virou um grupo, se transformou numa rede muito grande, né, muito maior do que a gente imaginava no começo. E aí, essa parte de adaptação da TAGA ficou uma parte do projeto Change, né? O projeto Change ficou muito maior do que o meu projeto de pesquisa, e ele virou, assim, a gente vem fazendo reuniões mensais, todo o grupo, a gente discute em conjunto, a gente organiza o protocolo em conjunto, a gente faz as adaptações conforme as nossas conversas nas reuniões mensais, e a gente vem construindo esse modelo. Então, o Change virou vai virar, né, um banco de dados enorme, não só relacionado à avaliação geriátrica compacta, mas também, eu vou falar mais para frente sobre ele, vocês vão ver que a gente vai ter uma coleta de dados riquíssima. Então, o Change ele vai ter uma importância na coleta de dados, no dado, né, na parte de ciência. Ele vai ter um lado muito importante, porque a gente tem visto que os centros estão muito empenhados em usar o modelo do Change para ensino. Então, aqui na Unicamp, eu vou usar com os residentes, na USP eles usam como protocolo também, e parte de ensino para os residentes da enfermaria, a Flávia, que está no Sergipe, vai usar na graduação. Então, ele tem um papel importante no ensino,
e um papel fundamental na assistência, que a gente quer chegar num modelo fácil, replicável e acessível. Então, a gente pretende melhorar a atenção do idoso internado pelo Brasil todo, para melhorar a assertividade, para proteger o idoso de atrogenia, para melhorar plano terapêutico. Então, o Change tomou uma forma e uma importância que é impressionante, né? E aí, por que a gente chegou na ideia de montar de adaptar uma avaliação geriátrica breve para o idoso internado? A gente conhece as evidências de benefício da AGA, a gente não tem dúvida que a avaliação geriátrica ampla é um modelo que traz benefício como um instrumento prognóstico para auxiliar em planejamento terapêutico, e a gente sabe também da dificuldade do uso na prática clínica. Então, assim, a AGA em ambiente hospitalar tem muita evidência em literatura, então a gente sabe que idosos cuidados em unidades de cuidados geriátricos, eles têm maior chance de permanecer nas suas próprias casas depois de um ano, tem menor taxa de institucionalização, tem menor mortalidade, tem melhora cognitiva. Então, a gente não tem dúvida que a AGA é um bom instrumento. Mas a grande dificuldade é que a gente gasta 1 hora aproximadamente para aplicar uma avaliação geriátrica ampla, idealmente ela deve ser feita com uma equipe multiprofissional. Então, para ambiente de saúde concorrido, para o dia a dia, para a prática do dia a dia, é um instrumento muito difícil de ser utilizado. E aí, buscando as opções, a gente tem o MPI, que é o Multidimensional Prognostic Index. Não sei se todos conhecem, eu conheci mais o MPI agora com o trabalho. O MPI, ele foi criado por um grupo italiano, também com essa mesma ideia de chegar num instrumento de avaliação prognóstica para idoso internado, que seja de mais rápida execução. O MPI, ele é composto por 8 itens, então ele avalia 8 domínios: funcionalidade em ABVD, funcionalidade em EIVD, cognição, que ele usa o SPMSQ, multimorbidade, que ele usa o CIRS, estado nutricional com a MAN, o risco de lesão por pressão com Exton Smith Scale, polifarmácia e suporte social. Então, o MPI, ele tem uma vasta evidência na literatura, assim, tem muito trabalho, o grupo que publica muito. Então, tem evidência que o MPI é um bom instrumento prognóstico em pneumonia, nas demências, na insuficiência cardíaca, em câncer avançado. O ano passado, o grupo publicou MPI COVID. Então, tem muita evidência do benefício, mas ele pega em 2 dificuldades: tempo de aplicação, então ele é sim uma forma de avaliação mais compacta do que a AGA, que demora mais ou menos de 30 a 40 minutos para aplicação, então ele ganha em tempo, mas ainda é um tempo longo para aplicação. E a grande dificuldade do NPI é que ele usa escalas pouco habituais, né? Então, por exemplo, o SPM, SQ, a gente não está habituado a usar como rastreio cognitivo. A própria CIRS, eu vou mostrar mais para frente, a CIRS é uma escala mais extensa e mais complexa de avaliação de multimorbidades. Então, ela é uma boa escala, como para avaliar prognóstico, mas tem as suas dificuldades. E aí a gente chega na 10-TAGA, que é um instrumento desenvolvido pelo Serviço de Geriatria da USP, né? O Marlon é o responsável criador da TAGA, o desenvolvimento e a validação da TAGA. Ele é um modelo de avaliação compacta que ele foi, a princípio, desenvolvido e validado para ambiente de hospital-dia. Em um outro momento, ele foi validado para atendimento ambulatorial. Ele se mostrou um bom método para identificar idoso frágil e um bom instrumento de avaliação prognóstica. Então, pacientes que tiveram maiores notas na TAGA tiveram maior incidência de perda funcional, hospitalização e morte. Então, ele é bom instrumento de avaliação prognóstica. O A10-TAGA, ela é formada por 10 componentes, então a gente avalia 10 componentes em 10 minutos. E os instrumentos de avaliação são instrumentos muito mais simples. Então, a gente avalia suporte social, uso recente de sistema de saúde, quedas, medicação, funcionalidade com CATS, cognição com 10 CS, autopercepção de saúde, depressão, a gente usa o GDS de 4 itens, estado nutricional, avalia peso e perda de peso em 1 ano, IMC, e a velocidade de marcha. Então, é uma escala de muito mais rápida aplicação e que se mostrou um bom instrumento prognóstico. Então, a TAGA ganha em relação à AGA, em relação ao MPI, em tempo de execução, né? 1 hora em 30 minutos e a TAGA 10 minutos, e usa escalas habituais de fácil aplicação e replicável. Então, a TAGA se mostrou um bom instrumento.
E aí a gente começou a pensar na TAGA no uso do ambiente hospitalar, como a gente precisaria adaptar a TAGA para o ambiente hospitalar. E aí, pensando que a gente quer desenvolver um instrumento de avaliação prognóstica, principalmente, a gente sabe que um dos principais fatores prognósticos do idoso internado é o delírio, né? O delírio tem alta incidência, tem alta prevalência e tem relação com o prognóstico. Então, o idoso que tem delírio, faz delírio na internação, tem maior mortalidade, maior tempo de internação hospitalar. Então, faz sentido a gente avaliar delírio num instrumento de avaliação prognóstica de idoso internado, e também porque o delírio interfere a avaliação de 3 dos 10 domínios, né? Paciente em delírio, eu não consigo avaliar a cognição, eu não consigo avaliar a autopercepção de saúde e eu não consigo avaliar a depressão, com a escala do GDS. E o delírio também a gente sabe que é um marcador de baixa reserva cognitiva. Então, faz sentido a gente incluir o delírio numa avaliação prognóstica de idoso internado. E aí a gente chegou no modelo do principal do Change, né? Que a gente vai fazer toda essa avaliação. A princípio, a gente vai comparar o desempenho da TAGA com o MPI, para a gente tentar chegar num modelo ideal de avaliação breve de idoso internado, mas vocês vão ver mais para frente que a gente vai fazer uma avaliação bem completa do idoso internado, pensando em um banco de dados, né? E pensando no que a gente consegue gerar de informações diante de avaliação do idoso internado. E o interessante é que esse banco de dados é do grupo, né? É de todo mundo que participa do Change. Então, todos esses 35 centros que participam do Change, eles têm o domínio desse banco de dados e têm à disposição uma riqueza de informação para novos trabalhos, que é muito importante, né? Aí eu vou falar agora rapidamente dos passos do REDCap, dos passos do nosso protocolo de avaliação do Change, que é a parte prática mesmo de preenchimento. Não sei se todos têm conhecimento do REDCap. O REDCap, então, é uma ferramenta de coleta de dados. A facilidade do REDCap é que ela pode ser acessada online e offline, e a gente consegue acessar por tablet, pelo próprio celular. Ele fica um pouco desconfigurado, mas dá para fazer o preenchimento no próprio celular. E a nossa intenção é que o protocolo do Change sirva como documento em prontuário também, né? Que é o trabalho que a gente utilize para ficar no prontuário médico do paciente, como dados de admissão, dados de alta. Então, na nossa avaliação, eu vou passar no passo a passo, a gente vai passar por dados de admissão e identificação, a anamnese do paciente, a TAGA, o MPI, a avaliação de fragilidade, a avaliação integrada para idosos, exame físico, hipótese diagnóstica, sumário prognóstico, as condutas, a gente consegue fazer um adendo de admissão impresso, o relatório de saída, um adendo de saída impresso para anexar no prontuário. E importante que a gente vai fazer um segmento pós-alta desse grupo de paciente para a gente acompanhar. Os principais desfechos vão ser funcionalidade por ABVD, mortalidade, internação, fragilidade. São os principais pontos que a gente vai avaliar no segmento telefônico pós-alta. A gente vai fazer o segmento 1 mês, 1, 3, 6, 9 e 12 meses pós-alta, com ligação telefônica com entrevista estruturada. Então, agora eu vou passar por cada etapa do REDCap, rapidamente, porque todos vocês conhecem e têm familiaridade com tudo que a gente vai falar. Primeiro, a gente começa com a identificação do paciente, então a gente coloca o centro participante, então de onde vem, quem é o responsável pelo preenchimento, a data de chegada ao hospital, a data de admissão na enfermaria. O protocolo ele deve ser preenchido. Então, o critério de inclusão são idosos acima de 65 anos internados, que não estejam internados para terminalidade, para cuidados de fim de vida, não seja o motivo da internação. E, idealmente, ele deve ser preenchido nas primeiras 24 horas e pode ser preenchido em 48 horas. Isso a gente fez pensando no fim de semana, né? Então, a gente coloca a origem do paciente, de qual serviço ele veio, nome, número de registro no atendimento, no serviço, data de nascimento, sexo, cor de pele, idade, gênero, escolaridade, se tem um informante principal, dados para contato, super importante esse campo, porque lembrando que a gente vai fazer o segmento pós-alta desse grupo, então a gente vai fazer contato telefônico,
então colocar o maior número de telefones possíveis para a gente tentar contato. Então, por exemplo, o celular do paciente, o celular da esposa, o celular da filha, o telefone da vizinha, que aí a gente consegue, de alguma forma, acessar o paciente pós-alta para informação. O termo de consentimento livre esclarecido, a gente consegue, clicando no adicionar assinatura, fazer a assinatura eletrônica no próprio REDCap, e aí a gente passa para a anamnese. A anamnese a gente preenche a queixa e duração. Os antecedentes pessoais já vêm todos ticados no não para facilitar, e você só seleciona a comorbidade presente no seu paciente, número de medicamentos que faz uso e a listagem de medicamento que ele faz uso, hábitos de vida, tabagismo, etilismo, atividade física regular, situação vacinal. Situação vacinal, quando você clica no clique aqui, ele já abre a recomendação da SBIM, de recomendação de vacinação do idoso. A parte de suporte social, com que frequência sente falta de companhia de alguém, com que frequência se sente desamparado, com que frequência se sente isolado, se tem qualquer dificuldade de memória autorreferida. Aí a gente passa para o CDR, que é o CDR por somatória das caixas, né? Então, é um CDR de muito mais simples aplicação, CDR-RSB, e quando a gente clica, abre as opções, e, na verdade, a gente não precisa usar aquele fluxograma de pontuação do CDR, que é muito difícil, muito complexo, a gente faz com somatória das caixas. A gente passa, então, para a próxima etapa, que é a TAGA, que é a avaliação geriátrica compacta, lembrando que a gente quer chegar num instrumento compacto, então a gente quer mostrar que ele é tempo efetivo, né? Que a gente aplica o instrumento em um tempo curto. Então, nesse momento, fundamental cronometrar para a gente ter o comparativo da TAGA com o MPI, para a gente chegar à conclusão que a gente faz em menos tempo ou não. Aí a gente passa por todos os 10 domínios da TAGA. Então, contexto social, qual a classificação socioeconômica, com quem mora, quantas pessoas residem no domicílio, com que frequência contará com alguém para permanecer como acompanhante na internação, existe alguma pessoa em que o paciente confie e representaria sua opinião caso não pudesse expressar, e qual o nome desse paciente, qual a sua relação. Então, esse é o primeiro domínio da TAGA, né, que é o suporte social. A gente passa para o segundo domínio, se necessitou de atendimento de urgência ou hospitalização nos últimos 6 meses, ocorrência de queda nos últimos 12 meses, o domínio medicamentos, isso é uma coisa que o REDCap facilita muito, uma vez que a gente preencheu a informação em algum momento no REDCap, e essa informação novamente é solicitada, ele tem preenchimento automático. Então, lá para trás, eu coloquei o número de medicamentos que o paciente faz uso, agora na TAGA ele já puxa essa informação, então já vem preenchido. Funcionalidade, a gente avalia com o ABVD, e a gente avalia em 2 momentos, qual é a funcionalidade na admissão, no momento da internação hospitalar, e qual a funcionalidade que o paciente tinha 1 mês antes da internação. Isso a gente está pensando, avaliando a funcionalidade basal do paciente, né, que tem muita relação com reserva funcional, e então a gente avalia a BVD no 1 mês antes e na admissão. Na parte de avaliação de cognição da TAGA, então, lembrando que a gente conversou que o delírio é um fator importante prognóstico e é um fator que dificulta a nossa avaliação dos próximos passos, então a gente começa a avaliação de cognição com o CAN. O CAN no REDCap, ele está da forma autoexplicativa do CAN, né? Então a gente tem os 2 domínios maiores, início agudo com curso flutuante, déficit de atenção, os 2 menores, pensamento desorganizado e nível de consciência, e aí a gente pontua. Delírio presente, automaticamente o REDCap fecha o preenchimento de avaliação cognitiva, autopercepção de saúde e depressão. Automaticamente a gente não preenche. Delírio ausente, a gente passa para a próxima etapa, que é a avaliação cognitiva, o 10CS, que a gente avalia orientação, ano, mês e dia, as 3 palavras do Minimentam que não pontuam, e vaso, carro, tijolo, a gente faz uma fluência verbal e faz a evocação, e tem a pontuação corrigida por escolaridade do 10CS. A gente passa para a autopercepção de saúde e a avaliação de humor, que a gente faz o GDS de 4 itens.
Então, se está satisfeito com a vida, se abandonou muitas suas atividades atividades e interesses, se sente feliz a maior parte do tempo, se prefere ficar em casa ao invés de sair e fazer coisas novas. Então, a gente completa a avaliação de humor, que é o 8º domínio. A gente passa para o 9º domínio, que é uma avaliação muito mais simples do que usando a MAN. Então, a gente avalia peso, se é possível medir o peso do paciente, a gente põe o peso medido, que é o ideal. Se não é possível, a gente põe o peso estimado. A altura, a mesma coisa. Já calcula IMC e a gente avalia a perda de peso nos últimos 12 meses. A gente passa, então, por velocidade de marcha. Então, o paciente que é capaz de deambular, se você coloca não, ele já fecha esse domínio. Se você coloca que ele é capaz de deambular, a gente faz a avaliação em 3 metros. Isso foi uma discussão, se era 3, se era 4. Como a gente faz o ajuste para metros por segundo, a gente achou que 3 metros é mais factível no ambiente das enfermarias. É mais fácil a gente deixar delimitado 3 metros. E é uma recomendação que a gente faz, né? Já deixa marcado no corredor da enfermaria os 3 metros para o paciente poder fazer o teste de velocidade de marcha. A gente avalia em 2 medidas e pontua com o melhor tempo. E a gente finaliza a taga parando de cronometrar e vendo o tempo gasto para preenchimento. A gente passa, então, para a próxima etapa, que é o MPI. O MPI é uma escala que a gente não tem tanto contato, eu acredito, pelo menos eu não tinha muito contato antes do projeto. O MPI, como eu falei anteriormente, ele avalia 8 domínios, né? Então, a gente avalia, de novo, desculpa, importante, como a gente vai comparar tempo, cronometrar, a gente cronometrou o tempo da taga, a gente cronometra o tempo do MPI, e com quem mora e número de medicamentos são 2 informações já preenchidas no REDCap lá para trás, então eles não abrem para o preenchimento novamente, então o suporte social e número de medicamentos já vem preenchido. Atividades básicas de vida diária, a gente já preencheu na taga, e o MPI também avalia na admissão e há 1 mês, então ele já vem preenchido. Outro item, que é a avaliação de funcionalidade com o Lawton, com a IVD, ele também avalia em 2 momentos, o momento de admissão e o que fazia 1 mês antes da internação, e a gente pergunta para o familiar acompanhante. A gente passa para avaliação cognitiva, o domínio cognição a gente faz o SPM-SQ, que é uma escala de avaliação para gente que trabalha, que é da área, que não é difícil de aplicação, mas é uma escala menos conhecida, então, para quem não está habituado, é mais difícil usar do que o DSS. Qual data? Então, isso ele já respondeu quando a gente fez o DSS, o REDCap já preenche como correto, a gente não precisa perguntar de novo. O dia da semana, em que lugar estamos, o número do telefone, qual a data de nascimento, e o REDCap já deixa aqui para você conseguir fazer a checagem, quantos anos você tem, qual o presidente atual do Brasil, quem foi o presidente anterior, qual é o nome de solteiro da sua mãe, então aqui a gente não precisa checar se está certo, se ele falar um nome feminino, um nome e sobrenome, já pontua como correto, e o atenção e cálculo, de 20 diminuir de 3 em 3 até chegar a 0. E aí ele pontua, qualquer erro ele já perde. E esse é o SPM-SQ, que é o de avaliação de cognição, que também já faz o ajuste por escolaridade. O Exton Smith Scale é a avaliação de risco de lesão por pressão, é uma escala muito parecida com a Braden. A gente até usa pouco a Braden, né? A gente conhece a Braden, mas a gente aplica pouco porque é uma escala muito aplicada pela equipe de enfermagem na admissão do paciente no ambiente de enfermaria. Mas a Exton Smith Scale usa mais ou menos os mesmos critérios da Braden, então estado geral, estado mental, capacidade de deambulação, mobilidade no leito e continência. Então, a escala para ver risco de lesão por pressão. Passando pela parte de multimorbidades, o MPI ele usa o CIRS. O CIRS, ele é parecido com o Charlson, a gente avalia cada sistema e pontua pelo MPI em ausente, leve, moderado e grave. Esse é um ponto que nas nossas reuniões gerou muita discussão, porque ficava muito subjetivo, aqui que eu uso para falar que é ausente, o que eu uso para falar que é leve, o que eu uso para definir como moderado e grave. Aí a gente voltou
porque a gente faz isso, a gente faz a discussão, aí a gente volta na literatura, vê todas as considerações, e na reunião seguinte a gente leva para discussão tudo que a gente encontrou na literatura, para a gente chegar na versão final do nosso protocolo. E aí a gente, voltando na literatura, a gente viu que o CIRS ele foi validado em 1968, eu acho, foi validado lá para trás. E quando ele foi validado, o critério que ele usava para definir em que categoria estaria o paciente, o CIRS, a princípio, ele é dividido em 5 categorias. Ele divide em 0, sem problema, 1, comprometimento leve, sem repercussão no dia a dia, com prognóstico excelente, 2, comprometimento moderado, que precisa de tratamento, com repercussão leve no dia a dia, com bom prognóstico. O 3, comprometimento grave, que tem comprometimento no dia a dia, que precisa de que tratamento é extremamente necessário e tem um prognóstico mais limitado. E o 4, comprometimento extremamente grave e prognóstico reservado. Na validação do CIRS, ele viu que tinha uma boa relação interexaminador usando esse critério. Para o MPI, ele juntou, e aí fica mais fácil, porque a gente divide em 3 avaliações. 0, ausente, leve, a gente somou 1 e 2, então leve é comprometimento leve, com pouca repercussão no dia a dia e um bom prognóstico, e o moderado ou grave, o comprometimento moderado ou grave é uma doença que tem um comprometimento no dia a dia, que tratamento é extremamente necessário e tem um prognóstico reservado, tem um prognóstico mais limitado. Então, ficou mais fácil o CIRS dessa forma, porque fica ausência de doença, doença leve, que tem repercussão no dia a dia, mas pouca repercussão e um bom prognóstico, ou doença grave, com muita repercussão no dia a dia e prognóstico mais reservado. Então, ficou mais fácil dividido em 3, para a gente tentar homogeneizar a coleta de dados. Isso é uma coisa importante também, a gente faz para a gente tentar deixar mais homogêneo possível, a gente faz essas reuniões mensais, que daqui para frente vão ser bimestrais, que o pessoal do Círio tem participado. A gente vem fazendo, está ficando pronto, os vídeos com explicação, até para quem for usar com aluno, vídeo de explicação como faz cada avaliação de cada momento do nosso protocolo. E a gente vai ter também, que já está pronto, um PDF de orientação. E então, para a gente tentar deixar o mais homogêneo possível, a gente vai ter um segmento próximo com todos os grupos, as reuniões vão ser a cada 2 meses, mas a gente pretende fazer grupos pequenos para troca de informação, quando tiver dificuldade, para a gente não esperar os 2 meses para interferir se tiver alguma dificuldade em algum centro. A gente passa, então, no MPI para avaliação nutricional com a MAN, com a Miniman. A gente avalia ingesta de alimentos se diminuiu nos últimos 3 meses, perda de peso involuntária nos últimos 3 meses, mobilidade, se sofreu estresse psicológico ou doença aguda, problemas neuropsicológicos e o IMC. Então, o MPI usa o MAN, diferente da TAGA. Quando a gente acaba o MPI, a gente deve marcar o tempo gasto para preenchimento, porque é um dado importante de comparação, né, que vai ser a nossa escala de comparação com a TAGA, e a gente passa, então, para a próxima etapa, que é a avaliação de fragilidade. E daqui para frente eu vou chamar a Natália, que ela vai seguir com a apresentação. Em relação à fragilidade, a gente vai utilizar as escalas mais comuns, né, que nós já utilizamos, já é bem comum para todos nós, então, a escala Frail. Assim como vocês puderam ver, em todas as escalas tem as explicações e o que a gente deve considerar ou não quando a gente está fazendo a pontuação. Então, aqui na escala Frail de fragilidade, a gente vê, né, por exemplo, então, no último mês, conseguiu andar um quarteirão sem dificuldade. Então, a gente tem uma nota esclarecendo o que seria o sem dificuldade. Então, é sem apoio de outra pessoa, sem dispositivo, sem parar para descansar. Caso o paciente não seja capaz de responder de forma confiável, dirige as questões ao cuidador. Então, ao longo de todo o REDCap, as escalas elas vão ter essas notas que vão esclarecendo como a gente vai fazendo a pontuação. Então, na escala Frail, além de a questão de andar um quarteirão, a gente também averigua a capacidade de subir um lance de escada sem dificuldade, averigua a questão do cansaço na maior parte do tempo, e os 2 últimos tópicos, que seriam a perda de peso, né, superior ou igual a 4,5 quilos,
E a questão das doenças crônicas também, como já foram itens previamente preenchidos no REDCap, eles já vão estar automaticamente disponíveis para nós, assim como o resultado da escala. Também todos os resultados, todas as pontuações são calculadas de forma automaticamente do REDCap, e aí a gente tem a nota e tem o diagnóstico do nosso paciente entre normal, pré-frágil ou frágil. Seguindo também com a parte de fragilidade, a gente vai usar, né, a Clinical Frailty Scale, e aí, do lado, a gente consegue ver no REDCap, vai ter clique aqui para visualizar. Então, a gente pode fazer a checagem. O Marlon também dividiu com a gente pode dividir com todos como fazer exatamente a pontuação. Saiu um artigo explicando como fazer essa pontuação. Então, também para os lugares em que vão ter estudantes, internos, residentes, é legal a gente fazer esse compartilhamento. Mas aqui também é uma forma bem rápida de a gente fazer essa pesquisa, e aí a gente consegue graduar o nosso paciente, né, como a gente já faz no dia a dia, de 1 a 9, entre muito ativo até o doente terminal. O iCope é um instrumento que foi criado pela OMS, né, na verdade ele é uma ferramenta de triagem, e ele tem 6 pontos, são 6 condições, e essas são condições que são prioritárias quando a gente pensa na perda de capacidade intrínseca. Por isso, a gente também vai utilizar o iCope aí na nossa avaliação. É uma ferramenta muito simples, né, e que vai acessar a parte do declínio cognitivo, má nutrição, mobilidade, deficiência visual, perda auditiva e sintomas depressivos, né? Então, aqui também é autoexplicativo. Então, na parte do declínio cognitivo, a gente vai pontuar se o paciente ele lembrar das 10 palavras que a gente perguntou lá para ele, lá atrás, na parte do 10CS, se ele acertou a data do dia e o local. Se ele acertou essas três informações, a gente pontua, né, como normal. A malnutrição, se ele teve perda de peso não intencional superior a 3 quilos nos últimos 3 meses, ou se ele apresenta perda de apetite. Na mobilidade, aí a gente vai usar o teste do sentar e levantar da cadeira. Então, se ele conseguir fazer 5 vezes num tempo inferior a 14 segundos, a gente coloca, né, que não tem mobilidade reduzida. A deficiência visual, a gente vai perguntar se ele enxerga bem o suficiente para reconhecer um amigo, um rosto conhecido do outro lado da rua, e para conseguir ler alguma coisa, como um livro, revista ou jornal, em condições em que o déficit dele esteja corrigido, né? Usando óculos, se necessário, com boa iluminação. Em relação à perda auditiva, a gente vai perguntar se ele é capaz de ouvir e entender uma pessoa falando em tom de voz normal, isso até na própria consulta, né? A gente também vai ter essa percepção. E os sintomas depressivos, a gente vai perguntar se nas últimas 2 semanas se sentiu para baixo, deprimido ou sem esperança, ou se teve aí sintomas, né, de anedonia, pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. Da mesma forma, conforme a gente vai preenchendo, o REDCap já dá pontuação. E no iCope também, dentro do REDCap, a gente tem o manual. Então, esse manual, qualquer dúvida que tenha, vocês viram que, na verdade, é um teste de triagem bem simples, mas, tendo dúvidas, existe também o manual aí do iCope. E assim, na verdade, a gente termina a parte das escalas e testes. E aí, o REDCap nos fornece o que a gente chamou de sumário prognóstico. Então, ele vai trazer as pontuações do índice da 10-TAGA, do MPI e do Charlson. Além disso, isso já vai vir automático. Seguindo, vai ter a parte de opinião médica. Então, que a gente vai preencher na parte qual, na sua opinião, né, na opinião do médico que está fazendo a avaliação. E aqui até uma coisa que apareceu em discussão, é muito importante que essa parte seja respondida por um médico assistente, né, porque como vão ter locais em que vão ter estudantes, é importante que o médico assistente auxilie nessa determinação de probabilidade. Então, qual a probabilidade desse paciente morrer nessa internação? E aí vai ter a probabilidade muito baixa ou alta. E por fim, dessa forma, essa é a última pergunta na parte de admissão, né? Como a Fefe falou, preferencialmente 24 horas no momento que o paciente chega na enfermaria, no máximo até 48 horas. E aí, depois,
conforme esse paciente tiver ao longo da internação, assim que esse paciente ele já tiver uma indicação de alta, já tiver uma programação de alta, a gente parte para o relatório de saída. No relatório de saída, a gente vai preencher os dados, então, a data de saída, qual que é o desfecho desse paciente, se ele teve alta, se foi uma transferência, se foi a óbito. Automaticamente, o REDCap já calcula o tempo de internação, e se ele teve algum destino, né, algum ambulatório, consultório, algum encaminhamento. A gente também vai anotar os principais eventos da internação, então, se teve alguma intercorrência com esse paciente, se ele teve infecção durante a internação. Aqui está clicado tudo não, mas quando a gente opta e clica na opção sim, aparecem outros quadrinhos para a gente preencher. Então, por exemplo, se colocasse sim na infecção, apareceria o local da infecção, uso de antibiótico e assim por diante. Se foi diagnosticado delírio durante a internação, realizou algum procedimento cirúrgico, e os diagnósticos se foram estabelecidos ao longo da internação hospitalar. Também é só clicar. O número de medicamentos prescritos na alta, então, às vezes a gente revê a prescrição, né, existe uma desprescrição ou prescrição de medicamentos novos aí durante a internação, por isso a gente colocou esse dado, que é muito importante, e também os recursos hospitalares, então, se esse paciente ele precisou de suporte de oxigênio, se recebeu alimentação por alguma via artificial, seja interal ou parenteral, se ele precisou de transfusão de hemoderivados, e se foi proposto durante a internação os cuidados paliativos, ou se ele já estava em cuidados paliativos. E por fim, a gente, para terminar essa parte da alta, a gente vai aplicar alguns pontos da TAGA, não vai ser a TAGA inteira, tá? Então, a gente pede para registrar o tempo, mas não vai ser uma TAGA completa. A gente vai, na parte do contexto social, inquirir se ele teve, né, acompanhante ao longo da internação, quem que foi o principal acompanhante e qual o período, se foi só um período, né, diurno ou noturno, ou se foi em tempo integral, com quem esse paciente ele vai morar, com que frequência ele vai poder contar com a ajuda de alguém no caso de ele ficar acamado, e novamente os telefones para contato, que também são muito importantes. Não esquecer também de a gente colocar o DDD, né, um estudo multicêntrico, e até alguns pacientes são de fora, isso vai ser também bastante relevante. A gente vai perguntar também se necessitou de admissão na unidade de terapia intensiva, isso no campo do uso de sistema de saúde, então, como vocês podem ver, na verdade, é uma TAGA adaptada para esse momento da alta, se teve alguma queda durante a internação, os medicamentos, né, para o uso ambulatorial, isso daí já vai estar preenchido, porque como vocês viram, já tinha uma pergunta anterior no qual a gente preenchia o número de medicamentos de alta. E a funcionalidade no último dia da internação, né, então, usando a escala de CATS, como que esse paciente está recebendo alta em relação à sua funcionalidade básica. A parte da cognição, a gente só vai fazer o teste se houver alguma mudança muito significativa da cognição ao longo da internação. Se não tiver essa mudança, não é necessário aplicar novamente o da ICS. E se a parte da nutrição, a gente também vai colocar se foi medido o peso, a altura durante a internação, o último peso da internação, a última medida da internação, e automaticamente o REDCap vai já fazer o cálculo do IMC. E a gente vai, enfim, terminar com a velocidade de marcha, se o paciente conseguir, né, realizar a velocidade de marcha, também no resumo de alta a gente vai fazer o cálculo da velocidade de marcha. Terminando isso, a gente vai colocar o tempo de preenchimento, que a gente utilizou para fazer essa TAGA aí pré-alta hospitalar, e novamente responder a opinião médica, que se na sua opinião, qual a probabilidade do paciente morrer em até 12 meses após essa internação. E assim a gente termina o nosso protocolo. Eu acho que uma coisa que fica claro quando a gente vê uma aula dessa, acho que pode parar o compartilhamento, né, Fefa, é que não é curto ainda, né, a gente quer chegar numa avaliação curta que ainda não é curta, né, mas é uma AGA que vai dar muita informação sobre muita coisa de bastante informação é sobre idoso. No HC, a coleta já começou, porque o Comitê de Ética já está aprovado isso para o HC.
os residentes que têm feito sob supervisão e demoram mais ou menos 45 minutos para dar admissão, né? E 15 minutos aquelas informações de alta, mais ou menos, no momento da alta. Então, dá 1 hora aí por cada caso que a gente coloca dentro do Change, né? E aí, uma coisa que vocês devem estar pensando, como é que a gente faz isso na prática no Sírio, que não é um hospital escola, não é um hospital que eu tenho residente, não é, como é que vai ser feito? E aí o IEP investiu numa bolsa, como foi feito com o trabalho que o Pedro liderou no pronto-socorro, o IEP investiu com uma bolsa que vai ter uma pessoa que vai ajudar, e vai ser até uma médica, Maria Eduarda, que é da equipe da TEL, ela provavelmente seja ela que fique com a gente para ajudar na coleta dessas informações no dia a dia. Mas a ideia também não é que a gente tenha a Maria Eduarda e ela se isole no Change e ela junto comigo, ou com a Priscila, que vai estar envolvida, ou com outras pessoas entre os 46 geriatras que tem as equipes de geriatria do Sírio, só com 3, 4 que gostem de pesquisa e queiram ajudar e fazer. O ideal era que a Maria Eduarda tivesse um approach, um contato com todos das equipes, entendeu? Com as pessoas. Porque tem muita informação que parece muita coisa, mas para nós que somos geriatras, tem uma parte boa dessa análise que você, sendo o médico clínico do paciente, você responde as doenças que ele tem, que comorbidades ele possui. Tenho certeza que nós somos capazes de fazer os CIRS. Então, o ideal é que seja a gente tenha, sim, um apoio muito grande da Maria Eduarda e de quem seja a equipe central do projeto, mas que isso não seja uma desculpa para que a gente não se envolva, né? O Sírio tem é incrível quando eu estava fazendo esse convite para vocês, quando eu estava colocando os 46 nomes no convite, eu falei, meu Deus, é muita gente boa no mesmo hospital, né? Parece que nem a gente para pensar nisso, o quanto a geriatria do Sírio é forte, né? E mas é desafiador, mesmo no Sírio, com muito geriatra, com essa estrutura, com apoio do IEP, com interesse do hospital, com apoio da Naira, que é a coordenadora do núcleo, é desafiador mesmo assim. Por outro lado, a gente olha, eu tô olhando a Kellen aqui na tela, a Kellen que veio do Rio Grande do Norte, originalmente, né, tem 2 hospitais de lá, um privado e um público, que eles querem fazer, e eles não têm, é muito longe dessa estrutura que a gente tem no Sírio, e eles querem porque eles não conseguem mostrar a importância da geriatria, sabem que esse é um caminho para começar a mostrar, se eles integram uma rede maior, eles conseguem mostrar, por exemplo, eles escolhem 20 casos lá, mas no final eles vão ter 1000 casos para mostrar resultado para o gestor local, né? Então, quando a gente pensa nisso tudo, eu acho que o trabalho fica muito mais motivante, apesar desses desafios grandes que ele possui, né? Além disso, o REDCap está formado para formar um PDF que vai ser muito clínico. A gente, no Sírio, não tem como associar esse PDF da pesquisa do REDCap, que vai ser um tablet, provavelmente, né? A gente não tem como colocar ele dentro do prontuário PEP, não tem, mas as equipes, cada uma das equipes funciona com alguma maneira que cada uma funciona. Por exemplo, eu que na equipe da Naira, com o Andrei, com a Cris, e com o Rafa e com a Priscila, a gente usa muito OneDrive, pastas, e com certeza essas informações podem enriquecer os pacientes que ficarem com a nossa equipe, porque nós vamos ter muito mais dado do que hoje a gente tem, né? A ideia é que no futuro a gente não precise disso tudo, a gente não precisa fazer um MPI, uma TAGA, a gente enxugue isso. Mas para a gente chegar nisso, nós vamos ter que passar uns 6 meses aí de coleta de dados, né? Uns 6 meses de coleta de dados mais rico, né? Quando a gente divide em 10 equipes e a entrada do paciente no Change são os pacientes da retaguarda. Por que a gente escolheu isso? Porque fica uma coisa bem determinada. Por exemplo, amanhã a equipe que está responsável pela geriatria é a equipe que tem o nome da Naira, né? Então, acabou de internar 2 casos hoje pela retaguarda da equipe nossa, que hoje nós estamos pela retaguarda. Então, provavelmente, às quartas-feiras, que é o dia nosso, a cada 15 dias, intercalando com a Adriana, que fica na outra terça, nas quartas-feiras é o dia que o nosso grupo vai estar provavelmente vendo os casos que vão entrar no Change, porque terça-feira a cada 15 é a nossa retaguarda, os pacientes internam na terça, a gente avalia normalmente na quarta de manhã, né? A gente tem essas 24 horas aí para avaliar. Na quarta-feira, na nossa equipe, sou eu que passo. Então,
por coincidência, eu que vou estar na nossa equipe a cada 15 dias, muito perto da Maria Eduarda, tentando ajudá-la, tentando conversar com ela, e claro que se a quarta-feira, se o Rafael ele me cobrir, se o André ele me cobrir, se a Cris ela me cobrir, ou a Priscila, eles que vão estar ajudando a Maria Eduarda, então. Então, quando a gente pensa que essa internação vai acontecer mais pontualmente a cada 15 dias, e no final de semana que o meu grupo tiver, e o final de semana é 1 a cada 10, porque nós somos 10 equipes, e o projeto deve ter uma coleta de 6 meses, não é tanta coisa assim, né? É claro que internam pacientes pela retaguarda na nossa equipe quando é continuidade de tratamento, quer dizer, o paciente chegou em outro dia, não era a minha equipe, mas a gente acompanhou ele há pouco tempo, ele fica com a nossa equipe. Então, vai ter, sim, entrada para a sua retaguarda em algum dia ou outro, mas não é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos é o dia que a gente está mesmo. Então, quando a gente pensa que a gente tem um grupo muito forte, um grupo de pessoas muito qualificadas, eu acho que, por mais que seja desafiador, a gente tendo esse apoio institucional, eu acho que é bem viável. E a ideia de mostrar para vocês essa avaliação inicial de 45 minutos e depois a de alta de 15 minutos, era por causa disso, para não ficar uma coisa que uma equipe de pesquisa faça, isso seja a par da equipe clínica, mas para que seja uma coisa integrada, para que a gente possa integrar isso com o dia a dia nosso da geriatria na enfermaria, né? Então, é isso, o Change cresceu muito, são 35 hospitais já, não é só no Brasil, tem Portugal e tem Angola. A gente acabou de ter um aceite hoje da Colômbia, então o Change vai passar a ter também uma tradução para o espanhol, que tem o pessoal da Colômbia que já aceitou e talvez tem outros países da América Latina. Então, acabou sendo uma iniciativa bacana. O fato de ter muito hospital gera uma complexidade grande, mas, por outro lado, a gente deixa de ter aquela angústia de ter que ter mais caso. Não precisa ter mais, precisa entrar, mas não, a gente tem tanto hospital que pulverizou tanto que se o Rio Grande do Norte, lá, eu vou voltar a falar deles, que é um pessoal super empolgado, se eles admitirem 20 pessoas num hospital e 20 no outro, é um N que já para nós vai ajudar demais. Se Manaus, né, nós vamos ter Manaus, gente, que praticamente a geriatria está começando em Manaus. Né? Se eles incluírem 20 pacientes, nós vamos ter Pará. Se o Pará colocar 15 a 20 pacientes, está suficiente. Então, essa é a realidade do Change global e a realidade do Change dentro do Sírio, com essa estrutura maior que nós vamos ter no nosso hospital. E acho que agora é a hora de dar abertura para perguntas e questionamento de vocês e colocações de vocês. A gente vai ter uns últimos minutinhos aí para responder. Algum questionamento, alguma colocação? Marlon, você adora falar de mim, né? Você vê, Kelly, você é meu exemplo do bolso aqui. Mas então, parabéns para a Fefa, bom te ver também, Natália, parabéns, muito legal. Eu confesso que eu fiquei preocupada quando eu vi aqui, eu digo, meu Deus, o negócio é para ser curto, mas não é curto não, é muito longo, né? Preocupa mesmo. Preocupa o tempo para despender em relação a isso. Só uma coisa que eu não acabei não pegando, para quando começa, Marlon? Então, ótima pergunta. O Sírio vai ser o segundo hospital a entrar no projeto, e o Sírio está sendo como o hospital parceiro do HC, como se fosse os dois hospitais, junto com a BP, por exemplo, que vão ser os 3 hospitais centrais desse projeto todo, né? A gente já submeteu o projeto no AVAP. Para quem não sabe, o AVAP é o local do Sírio que aprova do ponto de vista do Comitê de Ética. No AVAP passa por 5 etapas. A gente já foi aprovado em 4 etapas, está na última etapa, que é quando o Comitê de Ética bate o carimbo. A gente acha que vai ter uma resposta, hoje nós estamos no dia 7, talvez até o dia 20 de junho, por aí. Eles aprovando, a gente tem que submeter a aprovação na Plataforma Brasil de novo, isso já está lá na Plataforma Brasil, mas aí a gente submete com o carimbo deles. Então, provavelmente, começo de julho até meados de julho, deve começar a coleta no Sírio. Por isso que a gente começou essa reunião com vocês, para já tentar fazer com tempo. A gente ainda tem um mês aí pela frente, né? Mas é isso, então. Um mês. Tudo bem, Kelly. E a coleta vão ser... Tudo bem? A coleta vão ser 6 meses, né, Marla? Que eu não sei se eu falei. Então, uma média de 6 meses. É o ano de 2022, que aí a intenção, assim, é esse
protocolo muito extenso para a gente chegar numa avaliação breve, né? Então, a intenção é a gente chegar num instrumento breve. E uma outra dúvida, por exemplo, como é que a Maria Eduarda, que você falou que vai coletar os dados, né? Como é que ela fica sabendo do paciente que internou? A gente avisa? Como é que funciona esse... Ela vai ter acesso direto pelo setor de internação? A gente não fechou isso ainda, Kelly. Até aceito ajuda, principalmente o pessoal que está no PS. A gente tem um pessoal bom aí que está no PS, né? Mas provavelmente a gente vai criar duas coisas que nós vamos criar, Kelly. Uma maneira de ter uma regularização dos pacientes que internaram pela retaguarda da geriatria dia a dia, como se a gente criasse uma lista, e normalmente tem internado 2 a 3 casos por dia, né? Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. E aí, Kellen, a ideia é que a gente também tenha uma lista com as pessoas-chave de cada equipe. Eu vou voltar a repetir. Eu sou uma pessoa-chave da equipe que eu trabalho, que é a equipe da Naira, porque eu estou justamente nas 24 horas seguintes após o nosso dia da retaguarda. Então, provavelmente, a gente vai chegar para a Adriana, para o Vence, para você e para a Tel, para saber quem são as pessoas-chave. Essas pessoas a gente gostaria que tivesse mais integrada ainda. A gente quer que todos estejam, mas que essas pessoas estejam mais integradas com o projeto, porque, naturalmente, elas vão estar a cada 15 dias envolvidas com os casos novos que normalmente entram para cada equipe, né? Então, a gente vai ver ainda como fazer essa lista diária, Karen. Vai ter que ter uma lista diária. Vamos ver se vai ser via setor de internação, como é que vai ser. A gente não fechou ainda. Marlon, e assim, as dúvidas que eu fiquei são mais práticas, do tipo, se a gente não consegue integrar, né, a avaliação, porque é uma avaliação muito rica, se a gente não consegue integrar ela no PEP, a gente podia tentar bolar uma maneira de imprimir e deixar no prontuário físico do paciente para consulta. O problema é que eu acho que, por exemplo, o nosso celular, ele não está integrado ele não está integrado nas impressoras, né, do hospital. Talvez o que a gente possa ter é alguma maneira de integrar com alguma das impressoras. A gente pode ir atrás de ver isso, se a gente conseguisse ter uma impressora lá que faria esse trabalho para nós de impressão e deixaria no prontuário. Eu concordo, Adriana, que a gente vai passar a ter um número de informações do paciente que a gente não tem, pelo menos na nossa equipe, a gente não tem isso tudo registrado, porque é um hospital de assistência, não é educacional, mas vamos tentar, essa ideia é muito boa. Apesar da coleta no Sirius ser feita com tablet, né, o sistema pode ser acessado do computador do Sírio mesmo. Então, no final da avaliação, se for a Maria Eduarda, ela podia entrar no REDCap no computador e imprimir já o PDF e deixar no prontuário para a equipe consultar depois. Não acho que seria uma etapa, 1 minuto a mais para fazer isso. Essa é uma dúvida que eu tenho, Thiago. Então, você fala que o computador do Sírio acessa o REDCap, que originalmente é da geriatria do HC? Tem que checar e pedir para a TI liberar o endereço como um endereço confiável. Pronto, tá bom. No passado, no PS a gente já fez isso. No PS acessa, Bia, mas acessa o REDCap que é só do Sírio ou acessa o REDCap que é do HC? Porque essa é a diferença, né? Como quem produziu o REDCap do Change foi o HC, ele originalmente é um site que é de fora, né? Entendeu? No passado a gente já usou o REDCap da geriatria no Sírio. Né? Então, se tiver bloqueado de novo, é só pedir para liberar como sendo de uma parceria universitária, não é para ser um problema. Certo. Então, a gente faz isso, então. A TI libera, o Andrei está falando que a TI libera, ótimo, perfeito. Então, aí fica muito fácil. Essa ideia de imprimir e deixar no prontuário, pensando que o Sírio prontuário é 100% eletrônico, numa reinternação... Não, dá para copiar e colar no gerar o PDF e mandar para a equipe, entendeu? E a equipe faz como preferir, coloca, feito o Marlon falou, a equipe dele trabalha com Drive, a equipe do Gil trabalha com Trello,
Então, acho que são alternativas para... Mas isso não é dado sensível, Tiago? Pode? A LGPD permite você transferir esses dados? Não, mas aí, Kellen, acho que assim, eu estou entendendo que é uma ficha resumida só com dados clínicos que são para assistência que já está sendo prestada pela equipe assistente, entendeu? Não é uma coisa para divulgação e nem dados que estão além ali do que é pertinente da equipe assistencial. Mas a gente pode fazer uma consulta também. Certo. É bom. Agora, com essa nova lei, é bom mesmo. A gente vai checar. Porque esses dias teve essa reunião, né, no Círio sobre LGPD, sobre toda essa questão de... E eles acabam... O WhatsApp, tudo, eles acabam sendo muito chatos em você transferir... Ter essas informações sensíveis, né, em redes. Pois é, aí o caminho é imprimir mesmo, né, Kellen? Se for assim. Ou copiar e colar no PEP. Dá para copiar e colar, é só então, um mas PDF. Aí a Maria Eduarda não vai poder ficar copiando e colando no prontuário das diversas equipes, entendeu? Porque ela não pode entrar, né, no prontuário. Teoricamente, ela não deveria ficar acessando. Ela não pode entrar paciente de equipe que ela não está, né? Talvez, não sei. Assim, eu pensei em imprimir porque já tem algumas escalas que ficam impressas no prontuário. Algumas escalas da enfermagem, ou, por exemplo, quando a gente faz solicitação de home care, a solicitação de home care fica arquivada no prontuário, né? Muitas vezes a gente usa, né, o que a gente fez, inclusive, para rever o que a gente pediu, o que a gente... Exatamente. Mas eu acho que ela pode acessar o prontuário. Eu acho que ela tem uma senha como pesquisadora e acessa os prontuários. Né? Não, ela tem uma senha como médica até, mais que pesquisadora, porque ela é da equipe, mas é que não é correto, né, Vence, ficar entrando em prontuário de uma equipe que não é a dela, né? Eu acho só. Não, mas aí a gente já está sabendo do que se trata. Ela está entrando como pesquisadora. Né? Mas aí ela copia e cola numa evolução que é da sua equipe, é estranho, né, Vence? E aumenta mais o trabalho dela, que já não é pouco, né? Mas e se criar uma equipe virtual para que ela trabalhasse como uma equipe X? Criaria uma equipe X que ela colocaria... O fato é que a pessoa da equipe vai estar lá, gente. Alguém da equipe vai estar lá aquele dia, porque é o dia que entrou os casos novos da retaguarda. E aí a Maria Eduarda está lá para dar todo o apoio. E aí não é possível, é só ter uma comunicação entre a pessoa que está lá e a Maria Eduarda para isso ir para o prontuário, né? Acho que isso é tranquilo. E boa noite. E não daria para a gente ter um acesso pessoal para só checar essas informações? Ao Redcap? Isso. Todos vocês vão ter acesso, gente. Eu vou pedir acesso para os 46 pessoas do Círio. Sim, então é só entrar no site do Redcap e puxar a informação que a gente deseja, né? Acho que não tem muita dificuldade. Sim, é verdade. Essa pode ser uma boa saída. A ideia é pedir acesso para todos, para que os médicos que estão envolvidos na pesquisa, menos ou mais, mas tudo bem, tenha a possibilidade de acessar. Eu queria devolver uma pergunta para vocês, porque eu sei que a entrevista é extensa, são 45 minutos. Vocês veem como viável que vai ser muito decepcionante se ficar, eu vou voltar a dizer, vai ser muito decepcionante se ficar uma equipe pequena de pesquisa, liderada pelo Marlon, Priscila, que vai ajudar, e Maria Eduarda, e talvez e Tiago, e mais algumas pessoas envolvidos nisso, e as equipes à parte, só falando, não, são pacientes das 10 equipes. Vocês acham viável ajudar a pessoa que está lá coletando dado, com dados que sejam da prática clínica, dados que a gente, por exemplo, tem informações de PA, de pressão arterial, de frequência respiratória, de doenças que o paciente tem? Vocês acham que é possível dar esse apoio via Redcap, entrar e logar, vai perder uns 15 a 20 minutinhos a mais da sua visita para cada paciente novo que entrar na sua equipe a cada 15 dias? É possível oferecer esse tempo, mesmo no Círio, que é um hospital... que não é escola, isso é uma preocupação nossa, de verdade. A gente queria ouvir vocês e que vocês sejam sinceros. Porque às vezes vão falar, olha, acho que não é possível não, ficar 15, 20 minutos a mais para ajudar em algum dado, né? O que vocês acham? Esses 15, 20 minutos por paciente, não é isso? Claro, sim. Né?
Eu acho que quando interna pouco o paciente, não vejo problema. O problema é quando interna uma avalanche, né? Por exemplo, a gente, esse final de semana, internaram 7. Aí 7 vezes... 7 aí quebra qualquer um, Kelly. 7 quebra tudo, realmente, né? E vai ter que dividir essa admissão em 2, 3 dias, né? Não vai ter jeito. 7 realmente é um número... Porque aí foi o final de semana todo, né? Eu concordo, é um número muito alto, né? Mas se a gente pensar... Na média, vocês têm uma média de quando vocês estão durante a semana, não vamos pensar no final de semana. No dia de semana de vocês, quantos tem internado caso novo, em média, vocês têm? Eu sei que varia, gente, tem dia que é nenhum e tem dia que é mais. Mas numa média, vocês saberiam chutar? Tem esse número? Mas é isso que você falou mesmo, Marlon, é 2, 3. 2, 3 mesmo, né? É, então é o que pensando em eu dia vejo. de semana, né? Pensando em No dia de semana, Fim final de semana... Fim de semana, feriado, aí muda, né? Porque... O que eu estou pensando é talvez a gente tenha que ter um esquema especial, Kelly, para segunda-feira. Talvez a gente vai ter que ter um esquema especial para segunda-feira, entendeu? Nós vamos ter que ter. Isso foi ótimo que você falou isso, que eu acho que se a gente tem 2 pessoas na coleta na segunda-feira, talvez isso resolvesse o problema do final de semana, entendeu? Esse acúmulo. Porque se são 2, já vira 3 e 3, entendeu? Já facilita muito, né? Exatamente. E vai ter o paciente que recusa, que não quer entrar no estudo também, né? Tem isso tudo, né? Uhum. Marlon, e me conta uma coisa, as equipes atendem pacientes particulares, além dos pacientes da retaguarda, né, habitualmente. Por que eles não vão entrar na pesquisa? Adriana, isso foi um ponto de discussão interna nossa. A gente pensou em 2 motivos. Porque assusta o tamanho da coleta, não é uma coleta tão pequena para um hospital que não é escola. Então, a gente não está preocupado com o N+, então o tamanho não está, é uma coisa que... Então, acho que isso foi um ponto, deixar a pesquisa factível dentro do Sírio. Então, a ideia é deixá-la factível. Tá. E porque o paciente de retaguarda, ele tem isso que a Kellen falou lá atrás, existe como é que eu falo? Um procedimento, ele passa pelo PS, aí indica que aquele caso é retaguarda, ele entra numa lista de pacientes retaguarda, você tem um controle maior do número de internações que tem por dia, gera um fluxo, a palavra que eu queria achar era fluxo, ele é um fluxo mais organizado, e para tornar a pesquisa factível dentro do hospital. Foi os 2 pontos que pesaram. E a outra questão que eu queria colocar é de lembrar, né, os médicos que vão admitir os pacientes, de avisar que vem um pesquisador e que, né, é importante os pacientes participarem, porque isso facilita, né, porque... Isso facilita muito, a gente já vai ter o benefício de que a pessoa que está ajudando a gente na coleta é uma médica, é de uma das equipes, não vamos nunca esquecer isso, é uma pessoa de uma das equipes que está ali, né? Eu estou na dúvida ainda, Adriana, como é que vai ser essa questão da abordagem, mas eu concordo com você que o médico poderia dar um apoio nisso. Só avisar que vem alguém do quarto para ver se pode coletar algumas informações, ela vai entender melhor quando a pessoa vier. Para falar que as informações vão ser úteis para a equipe também, né? Eu acho que dá para falar que vão ser úteis para a equipe, úteis para melhora do atendimento dos pacientes no hospital. Úteis no cuidado, né? Úteis também no cuidado dos pacientes idosos internados, pronto. Por isso que eu acho que as 10 pessoas, né, que são as pessoas chaves, que estão justamente naquele dia seguinte à entrada dos casos, eu estou falando muito durante a semana, porque é o fluxo normal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essas pessoas que vai ser legal, talvez a gente precise ter uma reunião depois, quando a coleta tiver, para começar só com essas 10 pessoas, um de cada equipe, que são as pessoas chaves, que vão ajudar um pouco nessa abordagem do paciente inicial, como é que elas se sentem, e a gente vai ter que aprender um pouco na prática como é que vai ser essa coleta no dia a dia, para a gente tentar formar uma maneira que seja a maneira mais fácil, tanto para a pessoa que está ali só para pesquisa, quanto para a equipe também, entendeu? A gente achar um caminho que facilite esse fluxo desses 6 meses de coleta aí que a gente vai ter, né? E nós vamos ter que viver um pouco para entender como vai ser, né? E a segunda-feira,
O médico da segunda-feira também. O da segunda De todas as equipes, né? Exatamente, o médico da segunda de todas as equipes, porque uma vez a cada 10, porque isso que aconteceu com a Kellen, né? Olha aí, a Kellen acaba sendo o exemplo ideal, porque isso que aconteceu com a Kellen é um final de semana a cada 10. Então, um final de semana a cada 10 entrou 7 de uma vez. Como são 10 equipes, são 10, né? Roda 10 finais de semana para repetir a equipe de novo, né? Acho que tem um esquema de feriado. Não, é sequencial, independente de feriado. Então é isso, vai acontecer a cada 10 semanas, né? Eu espero que a gente possa muito contar com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês. Eu vou voltar a dizer, tem hospitais de Manaus, de Porto Alegre, de Natal, de Belém do Pará. Acho que a gente entrar como Sírio é fundamental para poder deixar esse projeto bacana, forte e mais rico, né? Acho que a gente está montando um serviço de geriatria no Sírio muito forte e esse projeto ele pode ser um ponto a mais aí. Claro que isso vai gerar publicações, a ideia é que todos sejam membros de um study group geral, que é o Study Group Change, né? E aí isso acaba podendo entrar em todas as publicações, se não na linha de frente de autoria, pelo menos dentro do grupo total de pesquisadores dessa rede grande de pesquisa que está se formando. E com certeza, se a gente fizer como Sírio algum paper, algum artigo que é do Sírio, que o Sírio propôs, que o nosso grupo aqui propôs, aí, claro, que muitos mais de nós vamos poder entrar na linha de frente de autoria, e se está entre os primeiros de autoria, os dados estão aí, não vão ser dados só do Sírio, nós vamos ter dado do Brasil todo e de outros países, que nós vamos poder, se fizermos uma pergunta de pesquisa interessante, quisermos trabalhar com ela, nós vamos poder usá-la para produzir ciência também. Isso é um outro aspecto do change que vai acabar vindo num segundo momento, né? Mas a ideia é formar uma rede que tenha uma equidade, que as pessoas falem no mesmo patamar e que conversem como iguais e que isso ajude a todos, né? Tá? Então, essa é a ideia do change, com certeza. A gente não estaria trabalhando tanto e fazendo esse esforço tão grande se não fosse uma coisa que a gente acredita muito, acha que pode tanto crescer localmente como especialidade, quanto também ganhar evidência para os pacientes, como ciência e como dados de paciente internado. Né? Tá bom? Pessoal, avançou a hora, são 15 para as 10, está muito tarde, a reunião já começou muito tarde, né? Agradecer de novo. Não sei se a Naira quer falar alguma palavra final. Naira, você quer que eu podia ter te chamado antes, ou não, se eu só encerro aqui. Eu acho que é uma super iniciativa, um super projeto. Vamos apoiar de todas as formas. E eu acho que, assim, olhando todo o protocolo, é um protocolo muito bem estudado, muito objetivo, mas certamente nós vamos ter as dificuldades do dia a dia, né? Tanto em termos de tempo de aplicação, de correria, de urgências que cada um vai ter. Eu acho que nós só vamos saber na prática mesmo e vamos ver. Mas como você disse, né, Marlon, como são vários centros, eu acho que, assim, perder um paciente ou outro que a gente não consiga, que a equipe não deu conta, também eu acho que não vai ser uma sangria desatada, assim, no sentido, né? Então, eu acho que vai dar certo, sim, Marlon. Super apoio e vamos lá, vamos fazer de tudo para dar certo. Obrigado, Naira. Uma outra coisa que a gente quer montar, que eu vou falar aqui, uma última coisa, é um grupo de qualidade, controle de qualidade. Então, a gente queria ter um grupo desses 46 geriatras que nós somos, eu estou colocando esse número, não é exatamente 46, mas é muito perto disso, a gente queria ter um grupo de 3 ou 4 geriatras dentro desse grupo que olhasse para o headcap do Sírio, só do Sírio, e falasse e fosse checando o controle de qualidade. E aí, se vê que está faltando alguma informação que é de prontuário, já vai lá, pega e complementa. A gente quer montar isso também com um grupo de 3, 4 pessoas. Se a gente tiver uma organização, talvez, apesar de dar trabalho, porque é uma pesquisa, a gente consiga fazer isso de uma maneira mais palatável, de uma maneira que entre no nosso dia a dia. E depois, apesar de dar esforço, depois o fruto vem. Depois esses frutos vão vir depois, com certeza. Tá bom?
Então tá, pessoal, ótima noite para vocês, ótima semana, obrigado mais uma vez pela paciência.